Olá! Você sabia que 51% da população adulta brasileira estão acima do peso? E que este número, que é do Ministério da Saúde, esta pesquisa, mostra ainda que o número de pessoas gordas, mais obesas, cresceu 18,6% nos últimos 6 anos. Como a obesidade foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, então o SUS faz a cirurgia bariátrica. Se você não sabe disso, você tem o direito, se você tiver comprovadamente acima do seu peso, tiver problemas de saúde por conta disso, uma série de coisas que nós vamos debater hoje aqui com o Dr. Celso Passeri, você tem direito à cirurgia bariátrica, que entre 2010 e 2013 teve um aumento no Brasil de 45%. Com esses dados e esse assunto interessantíssimo, o Câmara Entrevista entra no ar e hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. Celso Roberto Passeri, gastroenterologista. Muito obrigada pela sua presença aqui, meu bem. Obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante como esse. A gente que agradece pelo senhor emprestar-nos o seu conhecimento, a sua sabedoria na área. Vou falar do currículo dele aqui, vou gastar um bloco para falar sobre o currículo dele aqui, né? Porque é um currículo invejável. Ele é de Ribeirão Preto, cirurgião oncológico do Departamento de Cirurgia Digestiva do Hospital Amaral Carvalho há 19 anos, cirurgião bariátrico há 10 anos, responsável técnico pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Amaral Carvalho. Nasceu em Ribeirão Preto, mas é um jauense, porque já recebeu até título de cidadão jauense aqui na nossa Câmara em 2000. Formado em Medicina pela Federal de Uberlândia, residência médica no Departamento de Cirurgia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, né? É pós-graduado na área de Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, que é USP também, título de especialista em cirurgia oncológica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia e Associação Médica Brasileira. Nossa Senhora, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cancerologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Câncer Gástrico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Videolaparoscopia. Nossa, que trava-língua. Doutor, parabéns, hein? Que currículo. Com esse currículo, então, nós vamos nadar de braçada agora para tirar todas as dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, que é uma coisa assim, que tá agora, a gente vê muito isso acontecendo, né? Todo mundo está acima do peso, vai fazer aí a cirurgia bariátrica, que existe, na verdade, desde 1950, né? Eu gostaria, primeiramente, que o senhor me dissesse como é que você detecta que a pessoa está num nível de obesidade de que, assim, que ela precisa de uma cirurgia bariátrica? Na verdade, existe um critério de indicação para a cirurgia bariátrica, que são critérios que foram definidos pelo Conselho Federal de Medicina. São critérios que hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência na área de cirurgia bariátrica, já estão sendo questionados, porque são critérios que atualmente só se baseiam na questão da relação peso e altura do paciente. Ela leva muito pouco em consideração a condição de saúde clínica do paciente. Mas basicamente o que a gente tem hoje é o paciente com MC acima de 40 quilos por metro quadrado. Esse número, você chega nesse número dividindo o peso do paciente em quilo por 2 vezes a altura em metro, tá? Se esse índice está acima de 40, isso é classificado como obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. O nome obesidade mórbida vem da relação que existe entre uma obesidade nesse nível com o aparecimento das comorbidades, das doenças relacionadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, do triglicérides, problemas de articulação pelo peso, joelho, coluna. Então, todas essas doenças são geradas, têm uma forte relação com a obesidade. E pacientes com IMC entre 30 e 40 e que possuem essas comorbidades associadas, pelo menos 2 delas. Tá.
Então, assim, hoje são os critérios. E que ele tenha falhado na tentativa do tratamento clínico da obesidade por pelo menos 2 anos de seguimento por um médico. Isso que eu ia perguntar, porque também é fácil, né? Engordei, vou lá e faço bariátrica. Senão vira festa da uva, isso também. Tem que ter, primeiro, o SUS primeiro orienta. Ele tenta primeiro, é isso? Na verdade, assim, a partir do momento que se identificou que a obesidade ela é uma epidemia mundial, porque esse problema não é um problema único do Brasil, ele é um problema do mundo. Antes dos Estados Unidos, né? Primeiro que nós. E hoje o Brasil ele já está se equiparando aos números dos Estados Unidos. Então, assim, a situação da obesidade no Brasil é uma situação grave. Isso gera o aparecimento de muitas doenças crônicas, como eu citei, a hipertensão, o diabetes, e você imagina o custo disso para o sistema público. Quer dizer, o governo pagar pelo tratamento disso tudo. E a gente sabe hoje, da ciência, que o melhor tratamento para controle da obesidade, quando ela chega nesse nível 3, que é a obesidade mórbida, o melhor tratamento a longo prazo para controle dessa obesidade é a cirurgia. E retomando o início dessa fala, é que assim, o que o governo detectou? Ele detectou que ele precisa atuar de maneira preventiva. E foi isso que você comentou. Não é todo mundo que estou obeso, vou lá e opero. Então, assim, o governo ano passado lançou uma nova estruturação de atendimento que ele chama Rede de Atendimento ao Obeso. E o que basicamente essa rede de atendimento obeso? Ele vai regionalizar o atendimento do paciente obeso na tentativa de fixar esse paciente próximo à sua residência e, com isso, tentar uma maior adesão do paciente ao tratamento. Então, essa rede de atendimento, na verdade, o governo está estratificando o atendimento do paciente desde o nível primário, que é aquele atendimento no posto de saúde do município. O nível secundário seria os ambulatórios de especialidade, então é aquele paciente que já está hipertenso, que ele precisa de um cardiologista, ou ele está diabético, ele precisa de um endocrinologista, então você vai ter esse ambulatório especializado. E o nível terciário é o nível hospitalar, é aquele paciente que precisa da cirurgia. Na nossa região aqui, que ela é a DRS6, a Divisão Regional de Saúde de Bauru, o estado está dividido em regiões, ela é uma área de 62 municípios, com uma população prevista mais ou menos aí pelos dados do IBGE de 2010 de 1.600.000 pessoas. Se o nosso índice de obesidade mórbida no Brasil está entre 3% e 4%, vamos imaginar que só na nossa DRS6 hoje nós temos por volta de 50.000 candidatos à cirurgia bariátrica. Nossa Senhora. E nós temos... Jaú vai ser referência. Nós temos dentro dessa região de Bauru 2 hospitais de referência para tratamento cirúrgico pelo SUS. Um dos hospitais é o hospital da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Medicina, e o outro hospital é o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, que nós estamos com esse serviço estruturado e credenciado pelo SUS há 4 anos. Tá. Nesses 4 anos de funcionamento, nós já atendemos 720 pacientes da nossa região. Com cirurgia. Com atendimento. Atendimento. Nem todos foram Nem todos ainda foram operados. Tem gente que no meio deste tratamento emagrece e não vai para a cirurgia? Tem pacientes que, quando ele é colocado sobre uma supervisão da equipe multidisciplinar, que bacana. Ele acaba entrando num tratamento, num acompanhamento, e às vezes ele começa a ter sucesso no tratamento clínico. Ele não teve, na verdade, a oportunidade anterior de fazer um tratamento clínico. E ele mesmo decide por não operar. Ele fala, olha, eu estou bem desse jeito, estou me sentindo bem, eu emagreci, eu não vou operar. E está corretíssimo. E que tipo de... esse tratamento, essa assistência antes da pessoa ir para a mesa de cirurgia, tem algum tipo de tratamento com remédio, essa orientação psicológica? Como é que é esse tratamento do SUS? Vamos lá.
Quando eu falei da estruturação da rede de atendimento, a intenção do SUS é que o paciente seja inicialmente atendido no seu município, no posto de saúde. Então o governo federal está liberando verba para os municípios para a criação de postos de atendimento exclusivos para o obeso. Então nesse posto de atendimento vai ter um clínico geral, mas com um treinamento em tratamento de obesidade, vai ter um educador físico para estimular as pessoas à prática de atividade física, vai ter psicólogo, vai ter nutricionista. Então, na verdade, assim, o paciente vai ter no seu município de origem uma estrutura para esse tratamento clínico. Esse tratamento clínico, ele se baseia bons hábitos alimentares, estímulo à atividade física, controle das comorbidades, uma medicação para hipertensão, uma medicação para diabetes. Mas não remédio para emagrecer. Existe, não rola. O governo, a Anvisa, ela fez um bloqueio de alguns tipos de medicamentos para tratamento de obesidade, porque existia um certo abuso do uso dessas medicações, até sem um controle específico, apesar de exigir um receituário. As pessoas sempre davam um jeitinho de conseguir a medicação. A gente sabe que são medicações que interferem com o sistema nervoso central, interferem com o psiquismo da pessoa. Então são medicamentos que você precisa ter um controle médico bastante rígido, né? O paciente precisa estar sob acompanhamento muito estrito para poder estar usando essa medicação. E assim, a criação desse tipo de atendimento primário é justamente para você ter um vínculo muito próximo do paciente com o seu médico. A função desse atendimento primário é fazer também promoção de saúde e prevenção de obesidade. Então, ir nas escolas dos municípios, ensinar a meninada como se alimentar, a preferência da alimentação, quer dizer, é todo um trabalho de educação para que o paciente não atinja a obesidade grau 3 e que cada vez menos ele vai precisar do atendimento cirúrgico. Doutor, por que o mundo está engordando? Por que o planeta está ficando gordo? Então vamos lá. Isso é um tema bastante interessante, e se a gente for fazer uma revisão histórica das coisas, hoje a gente tem um entendimento assim: o organismo que a gente tem, da forma que ele é hoje, a nossa anatomia, ele não está condizente com os ganhos que a gente teve em termos de sociedade. Vamos fazer um retrocesso histórico. A gente pode culpar a obesidade mundial, vamos colocar nas costas do Thomas Edison, quando ele inventou a luz. Vamos colocar nas costas do Ford, quando ele inventou o carro. Entendi. Você imagina a humanidade caminha para isso. Você imagina ao longo dos séculos o tanto de coisa. Imagina o homem lá da caverna, que ele tinha que sair e buscar a caça, ele tinha que caçar o animal para comer. Quem que inventou o controle remoto, Carlinhos? Na televisão, que ninguém levanta nem para mudar o canal mais. Então, assim, a sociedade ela foi caminhando ao longo da história para uma diminuição cada vez maior da sua atividade física. Hoje está tudo muito, muito cômodo, tudo na mão. Você mesmo falou, é o controle remoto, é o carro. Você entra nem o vidro do carro você não sai do seu carro para levantar o portão da tua casa a hora que você chega. É tudo eletrônico, tudo elétrico. Bom, tem também a questão da qualidade da comida, né? Então vamos lá. Esse era o próximo passo. Então isso é uma questão do físico. Agora vamos falar um pouquinho do acesso ao alimento. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, nós tivemos um presidente que se elegeu com fome zero. O problema do Brasil hoje é fome? Não. O problema do Brasil hoje é excesso e qualidade de alimento. E não é do Brasil, é do mundo. Hoje, a alimentação industrializada, a concentração de carboidrato nesses alimentos, gordura, caloria em excesso, né? O próprio ritmo de trabalho da gente
É o dia inteiro, você acorda cedo, vai para um lado, vai para o outro, você tem quanto de tempo para almoçar? Quanto de tempo você tem para preparar um alimento? Dá trabalho lavar uma alface, ir na quitanda, comprar uma alface. Não é mais fácil chegar em casa, pegar aquele alimento industrializado, pôr no micro-ondas, esquentar, comer, virar as costas e tocar a vida? É mais fácil. Eu sou contra, não faço isso, tá? Porque eu dedico muitas horas do dia para fazer comida, porque eu gosto, mas eu sei que a humanidade caminha para isso. Então, assim, é uma série de coisas, de hábitos que vão sendo incorporados no dia a dia e que passam desapercebidos e que vai acabar tendo uma consequência. Um fato novo dentro dessa história toda é que hoje a obesidade é considerada uma doença epigenética. É um termo médico que eu vou tentar explicar isso daqui. Quando você tem obesidade, a própria obesidade começa a levar algumas alterações no seu gene. O seu DNA ele sofre pequenas transformações em virtude da obesidade. Olha que interessante. Essas transformações, elas são transmitidas de geração a geração. Então, ia ser minha próxima pergunta. Então, a obesidade pode sim ser genética. Sim. E tem alguns dados que provam isso que eu vou te citar. Então, assim, antigamente, quando a gente começou a lidar com cirurgia bariátrica, chegava uma jovem no consultório da gente, a primeira pergunta que a gente fazia era assim: você já está com a sua prole definida? Você já está com os filhos? Você já definiu isso? Ah, doutor, eu ainda não, eu sou casada recente. A gente chegava e falava assim: então vamos fazer o seguinte, vai ter seus filhos, vamos depois te operar, porque aí depois 2 anos depois você vai para a cirurgia plástica e você já faz o tratamento definitivo. Se você operar hoje, depois você vai fazer a plástica, você vai ter filho, você vai perder sua plástica. E justamente por essa transmissão genética da obesidade, hoje é provado que a cirurgia bariátrica, ela reverte essas alterações do DNA. E com isso, fazer cirurgia bariátrica pode ser uma maneira do controle da obesidade mundial, no sentido de você controlar a transmissão genética da obesidade. Então hoje, sim, antes da pessoa ter o filho. Então opera, emagreça, estabilize sua perda de peso. Gente, uma cirurgia que muda o seu DNA. Muda o seu DNA. Que pancada. Outro dado importante em termos que você comentou da genética. Hoje é sabido que uns 5% dos candidatos à cirurgia bariátrica, eles vão fazer a cirurgia bariátrica e ao longo do tempo eles vão ter o insucesso da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eles têm alguns genes que são genes favorecedores da obesidade e que nem a cirurgia bariátrica vai reverter essa situação. Isso ainda não é uma coisa de uso prático, nós não temos ainda um kit genético que o paciente chega no consultório e você teoricamente vira para o paciente e fala assim: vai fazer o seu código genético, volta aqui e dependendo do que ele tiver eu não vou nem te operar porque não vai dar certo. Não Qual vai que é o percentual, doutor? Em torno de 5%. Mas a gente já tem alguns dados baseados nisso. Por exemplo, se eu opero uma mãe e ela é bem sucedida na cirurgia bariátrica, se eu for operar um descendente dela, um filho, uma filha, a chance desse filho ou filha ser bem sucedido é pelo menos de 50%. Por quê? Porque ela recebeu metade da carga genética da mãe. Se eu operar gêmeos, eu vou ter resultados parecidos. Se um gêmeo foi mal na cirurgia, não adianta operar o irmão gêmeo, que ele também não vai ter bom resultado. Eu acredito, espero que eu viva bastante tempo ainda para isso, eu acho que o futuro da cirurgia bariátrica vai estar muito voltado a essa questão genética. Que nós vamos ter os testes de uso clínico rotineiro, o
paciente vai chegar ao seu consultório, ao seu serviço de atendimento, e a primeira coisa que a gente vai ser um estudo do código genético. Que fantástico. Caminha para isso, então. Caminha para isso. Doutor, quais são os tipos de cirurgia bariátrica existentes? Tá. Vamos fazer um pouquinho da história da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela começou mais ou menos na década de 50, em 1950. As cirurgias inicialmente realizadas eram cirurgias simplesmente de desvios do intestino, não se mexia no estômago, e a intenção dessa cirurgia, na verdade, era encurtar o tamanho do intestino. Isso se baseou na experiência assim, de alguns casos de pacientes, por exemplo, que tinham tido um infarto do intestino, que tiveram uma ressecção extensa do intestino e que depois não voltavam a engordar. Mas qual que é a teoria do intestino ser menor? A absorção. Tá, menos tempo de absorção. Uma menor absorção do alimento. Só que assim, essa é uma cirurgia que acabou caindo por terra ao longo dos anos. Por quê? Porque grande parte desses pacientes, a cirurgia não é uma coisa matemática, que você fala assim, eu vou diminuir 3 metros do intestino e o paciente vai perder 50 quilos. Cada paciente tem um comportamento diferente de acordo com o tamanho do intestino que você acaba desviando, acaba retirando. Então, como isso não é matemático, por exemplo, você diminuir o intestino, você podia ter um paciente que poderia emagrecer até muito mais do que ele deveria ter emagrecido e entrar num processo de desnutrição, inclusive com morte, fora o aparecimento de doenças relacionadas a esse encurtamento do intestino, doenças ósseas, osteoporose, cálculos renais, cálculos de vesícula biliar, uma infiltração de gordura no fígado, levando a uma falência do fígado. Então essa era uma cirurgia, vamos dizer assim, um tiro no escuro. Você fazia a cirurgia e rezava depois. E você tinha que torcer de alguma maneira para que esse paciente caminhasse de uma maneira boa. Apesar de todo esse lado ruim que eu descrevi, nós temos no mundo pacientes operados com essa técnica que estão vivos até hoje e estão muito bem. Não era que era só insucesso. Tem alguns sucessos nessa história. Mas graças a Deus a medicina caminha para aperfeiçoar, né? Sim. E aí a coisa foi evoluindo. E nessa evolução da cirurgia, começou a aparecer cirurgias onde você fazia a mudança do tamanho do estômago. Com que intenção? Diminuir a quantidade do alimento que o paciente comia. Então, se o paciente ia numa comida por quilo e comia lá 800 gramas, 1 quilo de comida, ele passava a comer 100, 150, e isso era uma forma dele perder peso. Então essa técnica é a diminuição do estômago. É a diminuição do estômago. Abre, corta e diminui mesmo. Separa o estômago, um estômago normal que tem capacidade em torno de 1,5 litro de volume, ele passa a caber 50 ml. Tá. Então é uma redução aí. Corta e diminui. É isso mesmo. Na verdade, você faz uma separação. Você corta a parte superior do estômago e separa ele do outro pedaço grande do estômago. Então você fica com o estômago pequenininho. E você faz uma ligação desse estômago pequenininho direto no intestino. Então, na verdade, você faz uma diminuição do estômago com um desvio do intestino. Então, assim, hoje a cirurgia, vamos dizer assim, a mais comum é essa cirurgia onde você reduz o tamanho do estômago, você não tira nada, você não joga nada fora, você simplesmente faz uma separação. Você fica com o estômago pequenininho e a outra parte fica lá. Fica lá inútil. Fica lá inútil. Não tem trânsito de alimento, não tem passagem de alimento por esse estômago grande. E aí você faz uma ligação direta desse estômago pequenininho com o intestino. Com isso você tem uma redução do volume de comida e você também tem uma alteração na absorção do alimento. Hoje se tem uma cirurgia que ela está avançando muito em termos de, vamos dizer, de número de cirurgias realizadas,
que é o que eles chamam de uma gastrectomia vertical. Essa que eu falei da redução do estômago, ela é conhecida como bypass gástrico. Bypass seria um desvio gástrico. Tá. Existe uma cirurgia hoje que se chama gastrectomia vertical, que você não mexe no intestino, você tira só a parte da grande curvatura do estômago e você transforma o estômago num tubo. Ah, ele não tem aquela barriguinha. Não tem a barriguinha, aquela barriguinha do estômago cai fora. Então você diminui esse estômago aí para uma capacidade de uns 100 ml, mais ou menos. Então, mas você também corta. Também corta o estômago. Só que nesse caso você retira esse estômago que foi excluído. Essa é mais moderna do que a que o senhor citou na anterior? verdade, Quando que você opta por uma ou opta pela outra? Na verdade, se a gente for fazer uma evolução histórica, aquela do desvio intestinal é da década de 50, o bypass é da década de 80, a gastrectomia vertical é agora de 2005. Tá, é mais moderna então essa. Já existe coisas mais modernas aparecendo. E aquela que coloca uma bola dentro do Isso, estômago? na verdade, não é um procedimento cirúrgico, ele é um procedimento apenas endoscópico, que o paciente coloca realmente uma bola que você insufla, né, dentro do estômago, ela é colocada por endoscopia, desinsuflada, e você enche essa bola com 700 ml de um líquido, normalmente um líquido azul. Por quê? Porque de 6 a 8 meses essa bola tem que ser retirada, porque ela corre o risco de romper, e se ela romper dentro do estômago, você pode ter migração dela para o intestino e obstruir o intestino. Então, assim, um paciente que coloca essa bola, ele já sabe que com 6 meses ele vai retirar a bola. Então, assim, então essa não é muito é um bacana. procedimento passageiro. Deve ser mais barato para quem não? Não é barato, não é barato, é um procedimento de um custo até elevado. Mas não mais elevado do que a cirurgia. Ele não é um procedimento pago pelo SUS. Tá. O SUS hoje ele paga o bypass gástrico, ele paga a gastrectomia vertical, ele paga um outro tipo de cirurgia que se chama duodenal switch. Esse é como? Esse duodenal switch é uma associação da gastrectomia vertical, dessa que você transforma o estômago num tubo com um desvio do intestino. Tá. Né? E, na verdade, assim, técnica cirúrgica vai aparecendo. Por que vai aparecendo? Porque não existe, assim, ainda uma padronização no sentido, assim, todas as cirurgias funcionam para todos os tipos de paciente? Não. Na verdade, o caminho da cirurgia bariátrica é você individualizar o tratamento cirúrgico. Nós vamos com certeza ter um fluxograma, quer dizer, nós vamos colocar o paciente, analisar o paciente dentro do que ele tem de peso, altura, comorbidades, a própria estrutura física desse paciente, no sentido de distribuição da gordura corporal, e com isso nós vamos escolher o tipo de cirurgia a ser realizada. Tá, esse paciente eu vou indicar essa, para aquele paciente, dependendo isso aí. da Quer dizer, não é assim, o serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Amaral Carvalho faz bypass gástrico. Isso não vai existir, não é para existir. Na verdade, o tratamento cirúrgico vai ser individualizado. Quer dizer, quem fizer cirurgia bariátrica, o médico que começar a trabalhar com cirurgia bariátrica, ele vai ter que ter o domínio de todas as técnicas e indicar a melhor técnica para cada paciente. E hoje, só para completar a questão da técnica cirúrgica. Tanta coisa para perguntar aqui. Essa questão inicial que a gente colocou de restrição do alimento, absorção menor do alimento, tudo isso está caindo por terra com o avanço do conhecimento. Hoje, todas as pesquisas em cirurgia bariátrica estão voltadas basicamente para a questão hormonal e para a questão de transmissores neurohormonais. Na verdade, hoje se sabe que o aparelho digestivo talvez seja o maior órgão endócrino do nosso organismo. Existe uma produção de uma série de hormônios dentro do tubo digestivo, e são esses hormônios
que são alterados, todos eles são alterados na sua forma de liberação, quando você faz um procedimento cirúrgico, que vão interferir no resultado da cirurgia. Então nós temos alguns hormônios relacionados com saciedade, que você fazendo a cirurgia, você aumenta a liberação desse hormônio. Você tem alguns hormônios relacionados à liberação de insulina, e é por isso que existe a cirurgia voltada para o tratamento do diabético, porque sabe-se que as cirurgias mudam esse mecanismo da insulina. Então, assim, vamos dizer assim, em termos de ciência, 50, 60 anos em medicina é um nenê. É nada. Tanto isso é verdade que nós temos alguns pioneiros em cirurgia bariátrica que estão vivos até hoje, estão desenvolvendo pesquisas. Então, bacana. Assim, quando eu falei que eu gostaria de viver mais algum tempo ainda, é no sentido de... eu estou vivendo a evolução da história. Você está fazendo parte da história. É isso aí. E isso é muito gostoso, é muito estimulante para a gente participar dessa história. Pegando o gancho nisso que o senhor falou, nessa questão dessa evolução da ciência, que mostra que não é só essa questão de ser gordo ou ser magro, que tem uma série... A gente sabe que esse ciclo que o senhor está falando começa na hora da ingestão da comida, né? Da mastigação da comida. E nós temos um projeto que foi um projeto de lei do vereador Wagner Brasil, do PROS, que foi aprovado recentemente na Câmara, que prevê o tratamento dentário, inclusive com a doação de dentadura para pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica. Até quando esse projeto entrou, eu falei para o vereador, vereador, o que tem a ver a dentadura, o que tem a ver o tratamento dentário, né, o tratamento dentário com essa questão da cirurgia bariátrica? E aí ele me disse, Tânia, o problema do estômago começa na ingestão dos alimentos. Inclusive eu queria soltar aí a entrevista, Carlinhos, da doutora Flávia, que é quem está fazendo esse serviço aqui, esse trabalho aqui em Jaú. E então, por conta dessa lei que foi aprovada do vereador Wagner Brasil. Vamos dar uma ouvidinha no que ela fala e depois eu queria que o senhor comentasse. O tratamento odontológico prévio à realização da cirurgia bariátrica é de fundamental importância devido ao fato de que a boca, né, é o início de uma digestão alimentar. É na boca onde se inicia o tratamento do alimento, a trituração do alimento. E dessa forma, se a pessoa não tiver com toda a estrutura bucal, com todos os dentes adequadamente preparados para receber o alimento, ela não consegue digerir inicialmente este alimento, e daí a digestão em nível de estômago, né, ela é prejudicada. Como a pessoa vai ser submetida a uma cirurgia bariátrica, ela precisa ter inicialmente o alimento bem triturado, iniciando-se, lógico, pela boca. O nosso tratamento aqui no PAS será do quê? De tratar os dentes, ou então observar, né, se está tudo em ordem, todo o tratamento necessário e que é realizado de primeira ordem aqui no PAS. Desta forma, finalizando este tratamento, a pessoa é encaminhada, se ela necessitar de próteses, né, ela é encaminhada para o CEL, onde serão realizadas as próteses dentárias, ou prótese parcial removível, ou prótese total, que seria a famosa dentadura, para que essas pessoas tenham condições suficientes para se alimentar adequadamente após a cirurgia bariátrica. Então é necessário que este tratamento seja prévio à cirurgia bariátrica, para quando ela estiver já no pós-operatório, ela consiga se recuperar adequadamente e se alimentar adequadamente. Eu acho que uma conquista dessa é uma conquista maravilhosa, né? Porque... veja bem, a maioria das pessoas que têm obesidade são pessoas que não têm capacidade de estar fazendo tudo particular, né? Porque tudo particular é muito caro hoje em dia. Então, uma lei dessa, nossa, tá de parabéns. A minha vida já melhorou muito depois que eu comecei o tratamento, né? Aí depois que eu fizer a cirurgia e conseguir conquistar de volta, assim, tudo aquilo que eu perdi, né? Que a obesidade é uma coisa muito terrível, não é fácil. Vai ser maravilhoso, sabe? Porque
Isso é uma coisa muito importante, né? E a maioria das vezes a gente deixa de cuidar da gente para cuidar dos outros, e quando você vê, a coisa já rodou demais, né? Então isso para mim está sendo um benefício para mim está sendo uma benção. Doutor, fantástica, né, essa questão da mastigação. O senhor estava inclusive comentando que isso interfere muito nessa questão da mastigação na obesidade da pessoa. Queria que o senhor comentasse. Bom, vamos lá. É até uma oportunidade da gente agradecer o vereador, porque assim, um político ter a sensibilidade de enxergar algumas coisas que são colocadas, né, para eles, e isso foi muito bacana. Eu fui procurado pelo vereador no hospital, ele se interessou de saber como que estava o nosso trabalho lá, né? Inclusive porque ele era muito procurado aqui na Câmara por pacientes que estavam precisando de algum auxílio no sentido do tratamento dentário, e ele foi até nós e a gente, numa conversa, eu expus para ele o que a gente estava vivendo, quais que eram as dificuldades do nosso serviço lá, e ele teve a sensibilidade de fazer esse projeto de lei e felizmente foi aprovado. Mas vamos falar um pouquinho dessa história aí. Vamos começar o que é a história. Há 10 anos atrás eu comecei a fazer cirurgia bariátrica e eu trabalhava dentro do meu consultório particular. E a gente não vivia esse problema de dente. Por quê? Porque a gente trabalhava com uma classe social de um poder econômico um pouco maior, com acesso a tratamento dentário, então a gente não vivia esse problema. Quando nós criamos o atendimento do SUS, há 4 anos atrás, a gente trabalha com uma população de um poder aquisitivo menor. E se a gente tem problema de acesso à saúde médica no serviço público, imagina na questão odontológica. É verdade. Esse problema acaba sendo até um pouco mais sério. Então a gente começou a se deparar com pacientes que chegavam totalmente desdentados, ou às vezes com poucas unidades de elementos de mastigação na boca. E a gente sabe que existe uma relação direta, como você mesmo disse, todo o processo digestivo começa na boca, a hora que você coloca o alimento na boca. E você precisa ter uma trituração desse alimento, uma mistura com saliva, e aí você começa já o processo de digestão. Carboidrato já começa a ser digerido na boca, com a saliva. Você imagina eu fazer uma cirurgia que eu vou reduzir o estômago do paciente em 50 ml. Imagina ele não ter poder de mastigação. Nossa Senhora. Aquilo bate e volta. E aí você começa a criar uma situação onde o paciente tinha um problema de obesidade e você leva o paciente para o outro lado. O paciente não come mais. Então, assim, fundamental mastigação. Para mastigar, precisa ter dente. Um detalhe, um dado da importância da mastigação. O próprio ato de mastigar, nós temos sensores neurais, terminações nervosas nos dentes, que levam impulsos direto ao nosso encéfalo, aos núcleos de saciedade. Então, mastigar gera saciedade. O paciente come menos. E por isso uma orientação, coma devagar, mastigue bem. Quantas, 30 vezes. Por quê? Porque tem fundamento. Tem isso. fundamento, Bacana, né? fundamento. Uma aula esse professor. Então hoje sabe-se da relação muito íntima da falta de dente e obesidade. E a gente, na verdade, não sabe quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Se é a obesidade que leva a doenças inflamatórias, que leva a inflamação periodontal, que leva a perda de dente, ou o inverso. O paciente já tem a sua perda dentária, mastiga mal, não tem saciedade, como mais engorda. De qualquer maneira, o senhor descobriu essa relação quando foi para o SUS. Na prática. Na prática? Na prática. Muito louco isso. E aí, assim, como eu vou corrigir esses pacientes? Eu não podia operar. E quando a gente falou de atendimento e cirurgia realizada, hoje eu diria que o maior problema que eu enfrento no atendimento dos pacientes no Amaral Carvalho é o acesso ao serviço odontológico.
Então essa lei do vereador Wagner veio a calhar, então. Essa lei ela é fundamental para que a gente consiga dar prosseguimento ao nosso trabalho. Parabéns, vereador. Que está conosco aqui no estúdio, assistindo a entrevista sendo gravada. Depois o Carlinho mostra ele. Então, hoje, para se ter uma ideia, o vereador conseguiu, se sensibilizou, aprovou a lei, e hoje nós temos dentro do município de Jaú um posto de atendimento ao paciente obeso. Nós temos uma dentista, Doutora Flávia. Doutora Flávia, que está especializada em atender o paciente obeso. Então ela faz avaliação, vê as necessidades. Quando existe um tratamento mais especializado, esse paciente é encaminhado para o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, para a confecção de uma prótese, para um tratamento de um canal, e esse paciente retorna para o nosso serviço em condição de ser operado. Bacana. Para se ter uma ideia da importância desse serviço, essa semana eu encaminhei para a chefia do Serviço Odontológico do município uma relação de pacientes de Jaú que estão na fila para cirurgia, 70 pacientes. Nossa, doutor. Então, 10% da minha amostra do Amaral Carvalho são pacientes de Jaú precisando de atendimento odontológico. Fantástico. E eu posso dizer, parabenizar o vereador, que dos 62 municípios, Jaú é o pioneiro nesse tipo de atitude, e nós vamos tentar difundir esse serviço. O Estado está copiando a lei dele já. Pode falar, vereador. Tem uma lei, a própria lei que foi aprovada em Jaú, está sendo aprovada na Assembleia. Está sendo aprovada na Assembleia, ele está falando aqui. Na íntegra. Na íntegra. A lei do vereador Wagner está sendo copiada na Assembleia Legislativa. Ele está ali atrás da câmera, está dizendo isso. Muito orgulho mesmo. Que bom, né? Isso mostra a importância da comunicação de um político sensível com o usuário do sistema público, com o prestador do serviço público. É um link bom esse. Bom, eu vou fazer um intervalo rapidinho, eu tenho tanta coisa para perguntar para o doutor Celso que eu estou até preciso me reorganizar aqui. A gente vai fazer um intervalo pequenininho e volta daqui a pouco falando sobre outras coisas de cirurgia bariátrica, o pós-operatório, por exemplo, né? O plano de saúde cobre a cirurgia bariátrica ou não cobre, né? Que tipo de cobertura esses planos de saúde podem oferecer? E outras coisas também que a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para falar com o doutor Celso Passetti. Não sai daí que a gente volta já já.